Estamos de volta, desta vez para tratarmos do assunto de acentuação gráfica. Hoje nós vamos conhecer as regras de acentuação gráfica. Tudo bem? Primeiro eu vou separar, para efeitos didáticos, eu vou separar as regras gerais e depois as regras complementares. Tranquilo? Jander, mas eu preciso mesmo saber das regras de acentuação gráfica? Para que eu preciso saber? Simples. O conhecimento das regras de acentuação permite que você leia e pronuncie as palavras de modo adequado. Você quer ver um exemplo? Eu vejo muita gente falando errado e principalmente jornalistas, apresentadores, locutores de rádio falando errado, falando recorde. Não sei o que, atingiu o recorde de vendas. Não é recorde, é recorde. Ué, Jander, mas como é que eu sei se é recorde ou se é recorde? Simples, por meio da regra de acentuação. Quer ver? Existe uma regra chamada a regra das proparoxítonas. Essa regra diz que todas as proparoxítonas são acentuadas. Se o correto é recorde, então recorde deve haver um acento, mas não tem. Então ela não é uma proparoxítona, é uma paroxítona e ela se pronuncia recorde. Tudo bem? É só um exemplo para vocês entenderem a importância do conhecimento de acentuação gráfica. Tudo bem? Vem comigo que a aula só está começando. Vem com o telão agora. Português do zero. Regra de acentuação gráfica. A nossa primeira regrinha, vamos falar sobre as monossílabas tônicas. Você lembra que mono vem de um. Então, uma sílaba. Pá, pé, pó. Perceba que todas as monossílabas tônicas terminadas em A, deixa eu habilitar minha caneta aqui. Terminada em A, terminada em E, terminada em O. O que é esses S's aqui, Jander? Esses S's são os respectivos plurais. Então, imagina, uma pá, duas pás. Aqui, ó, tá? Se ela tiver no singular ou no plural, vai ser acentuada da mesma forma. Um pé, dois pés. Um pó, dois pós. Beleza? É difícil? Não. Agora vamos ver a regra das oxítonas. Todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e seus respectivos plurais vão ser acentuadas. Tudo bem? Olha os exemplos clássicos aqui que os professores são obrigados a apresentar. Sofá. Qual é a sílaba tônica? É a última, sofá, é a mais forte. Você não fala sofa, vou descansar um pouco aqui e vou sentar no sofá. Não, sofá. A mesma coisa é café. Ó, você não fala café, vou tomar um café com leite. Não, café. Beleza? Outro exemplo, cocô. Ué, cocô, Jana? É, cocô. Por que cocô tem acento? Porque é uma oxítona terminada em O. Aí, ó, cocô. Você não fala coco, é cocô. Tem gente que confunde cocô com coco. Eu já vi placa em quiosque na beira da praia dizendo lá, temos água de cocô. Não, água de cocô não. É água de coco. Coco não tem acento, mas cocô já tem, por causa da regra de acentuação. Então é uma oxítona terminada em O. Então vai ser acentuada aqui, ó. A, E, O ou em, seguido ou não de seus respectivos plurais, vão ser acentuados. Ó, vintém. Por que vintém é acentuado? Ó, porque você tem um acento no E?
Porque ela termina em EM, tá? Vintém era uma moeda antiga, tá? Paroxítona. Essa paroxítona, ela já tem um pouco mais de dificuldade, porque são muitas letras finais, né, que terminam a palavra, que são acentuadas pela regra da paroxítona. Ah, como é que eu faço para decorar tudo? Você não precisa se preocupar em decorar tudo. Pela própria palavra, você já vai lembrar a terminação dela. Então, fácil. Eu sei que é uma paroxítona. Por quê? Porque fácil, a sílaba tônica é a penúltima. Você não fala fácil, é fácil. Aqui, ó. Fácil, paroxítona terminada em L. Todas as paroxítonas terminadas em L, em N, em UM, R, OM, NS, X, I, IS, US, PS vão ser acentuadas. Olha os exemplos abaixo. Fácil, ó, termina com L aqui, ó. Fácil termina com L. Glúten, paroxítona terminada em N, aqui, ó. Fórum, fórum, paroxítona terminada em M. UM, melhor dizendo. Caráter, paroxítona terminada em R. Radon, paroxítona terminada em OM. Tá vendo? Prótons, prótons, paroxítona terminada em NS. E por aí vai. Olha os exemplos. Tórax, táxi, lápis. Botei lápis 2 vezes, não sei porquê aqui. Ó. Vírus, ó, tá vendo? Paroxítona terminada em US. Bíceps e por aí vai. Percebeu? Agora, vamos ver a regra dos hiatos. Eu vou lembrar a você que os hiatos são encontros vocálicos quando uma vogal está numa sílaba e a outra vogal na sílaba seguinte. Lembra da aula passada? Lembrou? Eu tenho aqui, ó, sa e da. Percebeu? Sa, u, d. Pa, ra, i, zo. Tá vendo aí, ó? Lu, is. Percebeu? Todos os hiatos, quando a segunda vogal, né, quando a vogal seguinte for um i ou for um u, seguido de s, vai ser acentuada. Olha aí, ó. Seguido ou não de s, tá? Porque, ó, saída não é seguido de s, mas, ó, é acentuada. Saúde é acentuado. Paraíso é acentuado. Luiz, seguido de s, ó. Tá vendo? É acentuado. Tudo bem? Agora, Luísa não é acentuado. Luísa. Não é Luísa. Não. Por quê? Porque não é seguido de S. Vou apagar aqui. Beleza? Primeira observação. Juiz e raiz não são acentuadas. Ah, mas por quê, gente? Porque não são seguidas de S. O mesmo caso de Luísa. Agora, juízes e raízes são acentuados. Tudo bem? Beleza? Anotou aí? Show. Agora nós temos um outro tipo de hiato, que são os EEM e OO. Viu aí? Antigamente, antes da reforma ortográfica vigente, essa do Acordo Ortográfico de 1990, se acentuavam essas palavras, né? Tinha um chapeuzinho, né? O acento circunflexo aqui, ó, em leem, veem, creem, preveem, voam, enjoo. Havia esse acento, mas com a reforma ortográfica atual, caiu em desuso. Então, hoje, não tem mais isso. Ah, mas eu li num livro e está com acento. É porque aquele acento está de acordo com a regra vigente antes de 1990, tá?
Vamos avançar. Proparoxítona. Era para eu ter falado antes. Já tinha falado lá no início, no exemplo, né? Da palavra recorde, né? Que se fosse proparoxítona, ela seria acentuada. Aqui, ó. Eu vou dar um exemplo para você. Ó. Recorde. Se fosse proparoxítona, ela seria acentuada, recorde. Mas ela não é acentuada, então é recorde. É paroxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ó. Médico. Ó, a última, penúltima, antepenúltima. Árvore. Psicólogo. Percebeu? A penúltima, antepenúltima sílaba é acentuada. Tudo bem? E a regra dos ditongos abertos. O que é ditongo mesmo? Eu já esqueci. Já esqueci o que é ditongo aberto. Ditongo é um encontro vocálico na mesma sílaba, tá? E por que é aberto? Porque você realmente abre a boca. Você não fala ei, você fala ei, el, oi. Você abre a boca para pronunciar. Por isso que é ditongo aberto. Porque há uma abertura da boca, tá? Então, os ditongos abertos terminados em ei, el, oi vão ser acentuados. Olha um exemplo aqui, ó. Coronéis, troféu, herói. Termina com ei, coronéis, termina com el, troféu, e termina com oi, herói. Viu aí? Ditongo aberto. Você vai acentuar. Beleza? As paroxítonas com ditongo aberto não são acentuadas. Essa daqui, ó. Ideia, eia, coreia, estreia, jiboia. Eu não entendi, Jander, eu tô confuso. Por que eu acentuo o herói, mas jiboia eu não acentuo? Por quê? Herói não é OI e jiboia não é OI, mas não tá aberto? Então, mas é porque é paroxítona. Jiboia. Ó, jiboia. É paroxítona. A paroxítona, eu vou te lembrar que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Se fosse jiboiar, seria uma oxítona, mas ela não é oxítona. Jiboia não é oxítona. Jiboia é paroxítona. Ditongo aberto, você tem aqui, ó, oi, oi. Tá vendo? Beleza? Vamos lá agora. A exceção é Meyer, Destroyer, Tireoideo. Aqui, ó. Meyer, Destroyer, Tireoideo. Beleza? Tranquilo? Essas são acentuadas por força da tradição. Meyer é um bairro da cidade do Rio. Agora vamos ver os acentos diferenciais. Para que servem os acentos diferenciais? Os acentos diferenciais vão permitir que você identifique se se trata de uma classe gramatical substantivo, verbo, ou se está no singular, se está no plural. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Singular. Vem e tem, verbos vir e ter. Ele vem ainda hoje. Ele vem, está no singular. Agora, quando eu digo no plural, na terceira pessoa do plural, eles vêm, eu vou colocar um acento circunflexo aqui no E. Por quê? Para indicar que se trata de um plural. Tudo bem? Ah, mas e se for o verbo ter? A mesma coisa. O verbo vir e o verbo ter, na terceira pessoa do plural, vão ser acentuados. Eles têm muito dinheiro. Então você vai colocar eles têm, acento circunflexo. Por quê? Porque está no plural. Beleza? Agora o pretérito perfeito, você vai colocar
O acento para identificar que se trata de passado, não é o presente. O verbo poder. O verbo poder tem esse acento diferencial. O candidato não pôde se eleger. Pôde estar no passado, está no pretérito perfeito. Terceira pessoa do singular. Agora, no presente, pode. O candidato não pode se eleger. Viu? Beleza? É difícil? Não, né? Agora vamos responder algumas questõezinhas, tá? Como exercício. Questão da Quadrix. Considerando o texto e seus aspectos gramaticais, julgue o item. As palavras cientificar, validar, psicólogos e diminuído são acentuadas segundo a mesma regra de acentuação gráfica. Olha só, gente. Eu identifiquei que a primeira palavra aqui, científica, é acentuada pela regra das proparoxítonas. Certo? A segunda palavra aqui, válida, também pela regra da proparoxítona. Psicólogos também é das regras das proparoxítonas. Mas diminuído não é acentuado por ser uma proparoxítona. Diminuído é acentuado pela regra do hiato. Você tem aqui, ó, diminuído. Percebe? Eu tenho um encontro vocálico aqui, unindo o U e o I, tá? Só que eles estão um numa sílaba e o outro na sílaba seguinte. E a sílaba seguinte é um I. Então, eu vou acentuar. Tudo bem? Então, aqui é a regra do hiato. São acentuados segundo a mesma regra de acentuação? Não, gabarito errado. Questão 2, IBF. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Alternativa A. Campainha. Campainha tem acento? Parece que sim, né? Porque, campainha é um hiato e tal. Na verdade, aqui, ó, você tem um A, ó, campainha, certo? O que acontece aqui? Esse paninha, esse I não é acentuado. Por quê? Porque depois dele vem um dígrafo NH. Ó. Eu não acentuo o hiato quando é antecedido por... quando o hiato é antecedido de dígrafo NH. Então, aqui, campainha não tem acento. Aqui está correto. Egoísta. Egoísta tem acento. Por quê? Porque se trata de uma oxítona. Ou melhor, desculpa. Se trata de um hiato. Aqui, ó. Está. Aqui, ó. O hiato está aqui. A segunda vogal não é um I, então ele vai acentuar. Saúde. Mesma coisa. Um hiato também, ó. Saúde. Aqui, ó. A segunda vogal é um U. Falência. Falência. É uma regra da paroxítona terminada em ditongo crescente. Por que crescente? Porque aqui eu tenho uma semivogal I e uma vogal A, que é a mais forte. Sótão. Sótão é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. O A, semivogal. Peraí. Semivogal e uma vogal. Sótão. Tudo bem? Beleza? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, nosso gabarito é a letra A. Nosso gabarito é a letra A. Campainha aqui ó, já está errado, porque tem acento. Aqui egoísta tem acento. Saúde deveria ter acento. Falência aqui está certo. Sótão aqui deveria ter acento. Campanha aqui está ok. Egoísta aqui está ok. Saúde deveria ter acento aqui. Falência deveria ter acento aqui. Sótão deveria ter acento. E tio também, né? Para indicar nasalização.
Campainha aqui está ok, egoísta deveria ter acento, saúde está ok, falência deveria ter acento, sótão está ok, campainha está errado, não tem acento, aqui está certo, saúde deveria ter acento, falência está certo, sótão está certo. Gabarito, letra A. Beleza? FEPESE, assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas graficamente com base na mesma regra. Itajaí, aqui deveria ter acento, né? Picolé, picolé, deveria ter acento, por se tratar de uma oxítona terminada em E. Ela crê, se ela crê, então tem um acento circunflexo aqui. Por quê? Porque é uma monossílaba terminada em E, então vai ser acentuada. Lá é uma monossílaba terminada em A, deveria estar acentuado. Acolá, oxítona terminada em A. Então essa letra A não pode ser, porque está cheio de erros aqui, né? Leem, eles têm, aqui deveria ter um acento, né? Indicativo de plural. Convém ou com circunflexo, não sei. Armazém e creem, aqui não tem. Check square, traíra ou traíra, traíra deveria ter um acento aqui. Conteúdo, hiato. Faísca, hiato. Balaústre, hiato. Camboriú, hiato. Orquídeas, proparoxítona. Líder, paroxítona terminada em R. Cívico, proparoxítona. Imperdível, paroxítona terminada em L. Gôndolas, proparoxítona. Letra E. Adjacências, proparoxítona. Ou paroxítona, é uma paroxítona eventual, né? Adjacências. Esplêndido, proparoxítona. Silêncio, paroxítona terminada em ditongo crescente. Contém, abdômen, paroxítona terminada em N. Então ele quer aqui assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas graficamente com base na mesma regra. Aqui eu tenho hiato, aqui eu tenho oxítona, monossílaba não, aqui também não, aqui tem acento diferencial, aqui é oxítona, não pode ser, traíra é hiato, conteúdo é hiato, faísca é hiato, balaústre é hiato, camboriú é hiato. Então é letra C, hiato, pela regra dos hiatos, tá? Orquídea não, porque é proparoxítona. Líder, paroxítona. Então já quebra já o paralelismo aqui. Só pode ser a letra C. Beleza? Volta aqui para mim. Galera, ficamos por aqui. A gente se vê na próxima aula. É isso.